Olá, vamos estudar hoje o sistema digestório, as funções gerais do trato gastrointestinal. Quem é o trato gastrointestinal? É um tubo oco que inicia na boca e termina no ânus. Então, quais são as principais funções do trato gastrointestinal? É absorver os nutrientes e a água e eliminar os produtos residuais. Então, absorver, quando a gente fala em absorver, é levar esses alimentos para a corrente sanguínea até que esses nutrientes e essa água chegue até as nossas células e os nossos tecidos, de uma maneira geral, e eliminar os produtos residuais. Então, retirar das células e retirar do nosso organismo. O trato gastrointestinal, ele é vulnerável a micro-organismos infecciosos. Isso faz com que o trato gastrointestinal ele seja um sistema de defesa complexo e seja o maior órgão imune do nosso corpo. Por quê? Vale lembrar, como eu já falei anteriormente, que o trato gastrointestinal ele é iniciado pela nossa boca. Então, se é iniciado pela nossa boca, ele está em contato com o meio externo. Se está em contato com o meio externo, está em contato com diversos micro-organismos. Então, isso faz com que o nosso sistema imunológico ele precise estar em defesa constante devido a esses micro-organismos que entram principalmente pela nossa boca. Os processos básicos que o trato gastrointestinal ele vai apresentar são os processos de motilidade, secreção, digestão e absorção. Vamos falar de cada um desses processos. O processo de motilidade é o processo no qual no qual vai deslocar o alimento ao longo do trato gastrointestinal e vai misturá-lo às secreções. Então, a motilidade, ela vai dar a ideia do movimento, motilidade, vai deslocando, esse movimento vai deslocando ao longo desse tubo oco. Então, esse movimento ao longo do trato gastrointestinal vai misturando as secreções. Quem são essas secreções? Enzimas, detergentes biológicos, íons. Essas enzimas, esses detergentes biológicos são diversos. Essas enzimas podem estar contidas na nossa saliva, detergentes biológicos podem estar contidos na nossa bile, que a gente pode ouvir falar em outras situações. Então, para que serve essa secreção? Ela vai ajudar, por exemplo, no processo conhecido como digestão. Para que serve a digestão? Serve para modificar fisicamente e quimicamente os nossos alimentos. Afinal, para que nossas células elas sejam alimentadas, os alimentos eles precisam ser modificados e assim haja o processo de absorção, que é a passagem do nutriente para a circulação. É a passagem que os micronutrientes chegam na corrente sanguínea. Então, quando os micronutrientes chegam na corrente sanguínea, significa que eles foram absorvidos. Então, aqui seria o alimento sendo digerido. Então, aqui a gente vê o alimento ele sendo processado e chegando nos micronutrientes. E aí, esse processo de absorção, que é a passagem dele para corrente sanguínea. Dentro das características gerais, uma coisa que é bom frisar é que o nosso corpo ele sempre vai tender a um processo chamado de homeostasia. O que é homeostasia? O equilíbrio. O volume de líquido que entra é o mesmo volume de líquido que deixa o nosso corpo. Então, se entra, por exemplo, 9 litros de líquido, vai entrar no nosso corpo,
9 litros de líquido ele será removido. Então, isso é questão de equilíbrio. Numa situação, por exemplo, de desequilíbrio, como é o caso de diarreias e vômitos, há uma perda de secreção para o meio externo. E nessa perda de secreção, é necessário que haja uma reposição desses líquidos. E essa reposição, ela deve acontecer por meio de soro caseiro, soro fisiológico, seja como for, e reposição de líquidos de maneira geral. Vale salientar que a motilidade, só acrescentando no que foi falado anteriormente, a motilidade do trato gastrointestinal tem a finalidade de transportar o alimento da boca até o ânus, ou seja, o bolo alimentar ele vai sendo transformado, como a gente vai falar mais na frente, ao longo do nosso trato gastrointestinal, para ser absorvido e os resíduos ser eliminados pelo ânus. Então, a finalidade dessa motilidade é exatamente de misturar o alimento mecanicamente e de quebrá-lo em pequenas partículas. Para que quebrar nessas pequenas partículas? Para ela ser absorvida e o que não for necessário ser eliminado. Então, as diferentes regiões do nosso trato gastrointestinal podem apresentar diferentes tipos de contração. Essas diferentes tipos de contração vai variar exatamente de acordo com a necessidade de cada tipo de região. Então, esôfago pode ter uma motilidade diferente do estômago, do intestino delgado, do intestino grosso, e assim por diante.